Aleluia. Também saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Aleluia. Somos alegres nessa noite por tudo que já ouvimos. Temos a certeza que o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo número 22. Nós estaremos lendo alguns versículos. Depois estaremos indo lá em João, no capítulo de número 13. Aleluia. Hoje um dia muito especial. Hoje a minha filha está completando 14 anos. Meu Deus, virando moça. Aleluia. Que Deus continue abençoando mais e mais a vida dela. Tem sido bênção em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: Jesus dizendo, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será o menor, e quem governa como quem serve. Agora vamos lá em João, no capítulo de número 13, a partir do verso 4, que na verdade nós estamos lendo a mesma passagem, narrada por dois autores diferentes. Diz assim, a partir do verso 4: levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos, e enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que te faço, não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse, pois, Pedro: Senhor, não laves só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E respondeu Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o do mais está limpo. Verso 12: depois lhe lavou os pés, e tomou o seu vestido, e assentou-se outra vez à mesa, e disse: entendei-vos o que vos tenho feito? Vós me chama de mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que com que eu vos fiz, faceis uns vós também. Na verdade vos digo que não é servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Sabei essas coisas, bem-aventurados sois se fizeres. Amém? Essa passagem aqui é uma passagem muito interessante. Os dois autores, como Lucas, João e Mateus, eles narram essa passagem no momento que Jesus Cristo, ele, juntamente com seus discípulos, na última ceia. Jesus então reúne os discípulos nessa confraternização judaica, nessa festa judaica, para passar os últimos momentos com os seus discípulos, na Páscoa judaica. E ali então Jesus então ia trazer o maior significado da nova aliança, que era o seu sangue, a sua carne simbolizando o pão, e o sangue simbolizando o vinho. E nessa passagem muito interessante, a qual é narrada por Lucas e João, Jesus está ali no meio com os discípulos. E naquela época, na cultura da época, quando alguém reunia para fazer uma confraternização, era tradição judaica que os convidados, ao chegarem a uma festa, que os seus pés deveriam ser lavados, porque os seus pés, devido à caminhada da poeira, usavam-se sandália, não tinha esses sapatos que nós temos hoje, bonito, de couro, como do pastor ali, era a sandália, e essa sandália trazia o que? Poeira, aos pés. Então era costume que antes de sentar na mesa, se lavasse seus pés.
Só que quem fazia o lavagem dos pés era o servo ou o escravo, ou o menor que estivesse entre eles, tinha que ter essa posição de se levantar e lavar os pés. E nós vemos na passagem de Lucas, que os discípulos começaram a dizer um para o outro quem era o maior, porque o menor deveria lavar os pés um do outro. Então um você fala, não, eu sou o maior, o outro dizia, não, eu sou o maior. Os discípulos, olhando aquela situação, começaram a dizer que quem era maior do que o outro. Talvez Pedro dizia, olha, eu sou maior porque Jesus me chamou primeiro. Talvez Tiago e João diziam, não, nós somos os maiores porque Jesus nos chama dos filhos de Boanerges, os filhos do trovão. E Jesus, olhando tudo aquilo, começou a dizer, não, eles não entenderam nada ainda do meu reino. Jesus se levantou, João narra isso, Jesus pega uma toalha, coloca sobre a sua cintura, e o mestre começa a lavar os pés dos seus discípulos. Nesse momento Jesus deu no meio, né, como nós falamos, no orgulho dos seus discípulos, aqueles que diziam ser os maiores. E Pedro dizendo, Senhor, eu não aceito isso, porque o Senhor é o mestre. Disse, olha Pedro, se você não aceitar, se você não deixar fazer o que eu estou fazendo, você não tem parte comigo. E Jesus então começa a quebrar o orgulho dos seus discípulos, porque no reino de Deus se cumpre Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o meu reino. E muitas vezes o orgulho quer nos colocar em uma posição que achamos que somos melhores que alguém. Muitas vezes o nosso orgulho quer nos colocar numa posição de dizer que somos totalmente autossuficientes, que não precisamos de nada. E nós precisamos entender que nós somos dependentes totalmente de Jesus. Que a nossa força, o nosso braço pode nos levar até um local, mas se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, com certeza vamos viver frustrações, vamos viver situações adversas, e o orgulho nos faz viver dessa maneira. Os discípulos não estavam entendendo o reino de Deus de uma tal maneira que certa vez a mãe de João e de Lucas disse ao Senhor, de Tiago, disse, Senhor, quando o Senhor chegar a sentar no seu trono, coloca um filho meu, um na direita, outro na esquerda. Jesus disse, olha, para onde eu vou, eles não têm capacidade para ir não, que era a cruz. O reino, o trono de Jesus Cristo era a cruz. Eles achavam que eles iam reinar, ia dominar, ia tomar Jerusalém de Roma, e o reinado de Cristo ia começar, ia expulsar os romanos. E Jesus começa a dar uma lição de humildade naquele momento, dizendo, olha, no meu reino, o servo, ele serve, o mestre também serve, não há maior, não há menor. E se nós queremos viver o reino de Deus, precisamos ter esta visão servidora. Se nós realmente dizemos que somos imitadores de Cristo, precisamos ter esta mente de servir a uns outros, a um outro, servir na igreja, servir em nossa família, servir as pessoas que nos pedem. Hoje é muito comum as pessoas dizer, olha, se pisar no meu calo, você vai ver o que vai acontecer. Hoje é muito comum as pessoas dizer, eu vou me rebaixar. E Jesus, o reino de Deus, vai na contramão do que o mundo prega. No mundo é assim, é olho por olho, dente por dente. Olha, se você fazer uma coisa contra você, faça o dobro. Mas o reino de Deus é diferente. E é debaixo desse reino que nós precisamos estar. É debaixo desse reino que nós precisamos dizer, Senhor, nos ensina, Senhor, a servir. Que o dom de servir possa estar sobre a minha vida, sobre a minha casa. Que eu possa ter o prazer de servir a minha família. No reino aí fora, aqueles que são o destaque, aqueles que são servidos. Mas no reino de Deus, o próprio Cristo nos ensina que não há diferença. O mestre serve, o servo é servido. Aleluia. E Jesus, ele dá um outro ensinamento nessa passagem.
E João fala então que Pedro começa a dizer: Senhor, o Senhor, já que o Senhor vai lavar os meus pés, me lava a mão, me lava a cabeça. E diz: olha, aquilo que está limpo não precisa ser lavado, mas os pés necessitam. Nós fomos lavados quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Fomos lavados pelo seu sangue, fomos comprados pelo seu sangue. Mas a simbologia do pé tem a simbologia de estar em contato com o mundo, de estar em contato com as coisas desse mundo. Mesmo nós sendo lavados uma vez pelo sangue de Jesus, se nós não nos lavarmos os nossos pés, se nós não lavarmos os pés, significa a nossa própria vida, com a poeira, com as coisas que o mundo tenta impregnar em nós. Vivemos não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Se o cristão não vigiar, se o cristão não for limpo pela palavra constantemente, a poeira deste mundo, a circunstância deste mundo, vai fazer que ele se torne imundo. Por isso que Jesus Cristo dá essa passagem: olha, vocês precisam sempre estar lavando os vossos pés. João capítulo 5, verso 13. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu tenho vos falado. A palavra de Deus tem que ser algo constante em nossa vida. Um cristão que se diz cristão, ele não tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei não medita de dia e de noite, ele não será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Mas aquele que medita, aquele que tem prazer de estar se enquadrando na palavra, dizendo: eu preciso da palavra, a palavra ela me molda, a palavra me limpa, a palavra me faz mais estar perto de Deus. Esse sim é como uma videira plantada junto ao ribeiro de água. Salmos 1. Precisamos da palavra, precisamos ser limpo diariamente, e quem tem esse poder é a palavra. A palavra de Deus, ele tem esse poder de nos limpar. A palavra de Deus tem esse poder de cada vez mais nós chegarmos a Deus. Jesus Cristo, ele nos ensina que a tua palavra, João escreve no capítulo 17, no verso 17, a palavra, ela é a verdade. Não há outra palavra maior do que a própria Bíblia, porque é a palavra de Deus escrita para nós, e precisamos sempre ser limpo por ela. Há uma vertente cristã que fala que uma vez salvo, sempre salvo. Mas as donas de casa aí que fazem a sua faxina, né? Pegam a casa, tira tudo, e a faxina do dia da faxina, aí tira tudo, faz aquela, só a mulher mesmo, pastor, o homem já passar um paninho no meio ali, onde passa, tá bom demais, e tira tudo, faz aquela faxina, e lava teto, e acontece, o dia da faxina, toda semana. Além do dia da faxina, precisa limpar a casa, ou só o dia da faxina tá bom? Assim é a palavra. Não adianta dizer: eu sou salvo, aceitei Jesus, agora eu já estou garantido, estou carimbado para o céu. Mas se você não fazer a faxina diária, que é a palavra de Deus que nos purifica, se nós nos preocuparmos em lavar os nossos pés para tirar a poeira que o mundo joga, que o mundo lança, que pregna em nós, nós não enquadraremos com o reino de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de nos limpar. A palavra de Deus tem esse poder de nos fazer chegar mais perto a Ele. Não há outro caminho. Oração, palavra. Precisamos ser um cristão autêntico, um cristão que tem prazer de fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Os discípulos estavam pensando algo totalmente diferente, mas quando as coisas aconteceram, eles entenderam tudo que Cristo estava dizendo.
que o seu reino não era algo terreno, mas era algo muito maior, algo de mudança de vida, de transformação. Não era algo político, mas era algo de transformação de vidas num mundo material e espiritual, algo que ia impactar nações, gerações, algo que ia trazer o reino de Deus na terra, em meio ao pecado, em meio às circunstâncias ao contrário. E o poder de Deus aconteceu. Aleluia. E a palavra tem esse poder. Para muitos é apenas um livro comum, mas para aqueles que entendem, como o próprio Paulo nos ensina, olha, o evangelho é loucura, mas para aqueles que vivem o evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus, ele tem esse poder de transformar, e ele nos transforma quando nós enquadramos em sua palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque tem que ser a mulher mais linda mesmo dessa terra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai entre a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus tem esse poder de entrar em nossa vida e transformar. Quando nós vivemos essa palavra, ela tem o poder de nos limpar, tem o poder de mudar as nossas vidas, ela tem o poder de nos purificar, porque Jesus Cristo é a palavra viva. Quando nós estamos falando da palavra, estamos falando de Cristo, o Deus Emanuel, que derramou o seu sangue por mim e por você no Calvário, para uma transformação. Esse é o seu reino. Não é um lugar que, eu sou maior. Se eu sou maior, eu preciso estar no lugar de destaque. Acima da cruz, o terreno é plano. Todos nós estamos debaixo das suas mãos poderosas, e todos nós somos dependentes de ser purificado, dependente de sermos transformados pelo poder de Deus, através da sua palavra. Aleluia. Os discípulos começaram a dizer, mas eu sou maior. Pedro começou a dizer, eu sou maior. Lucas fala, os versículos mais adiante, fala que Jesus fala, Pedro, o diabo ia se andar sobre a sua vida, eu intercedi por você. Talvez Pedro dizia, não, eu sou o maior. Eu falava, como você é o maior? Se o diabo estava aí dominando, querendo dominar sobre a sua vida. Nós somos dependentes 100% de Deus. A palavra de Deus nos traz cada vez mais próximo a Ele. Porque eu preciso da palavra. Porque se você não estiver dentro da palavra, meditando de dia, de noite, o salmista fala que a palavra é a luz para o nosso caminho, e lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia. E ele estava falando só do Antigo Testamento, lá da Torá. Hoje nós temos aí o Evangelho de Cristo, a palavra revelada, a palavra encarnada. E Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, verso 17. Logo a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir qualquer coisa? Ouvir dito popular? Não. Horóscopo? O seu signo, lá ver que, eu vou ver o que o meu signo tem para mim hoje. Vou lá ver. Vou dar uma olhadinha, qual que é a cor que eu tenho que usar hoje no meu signo. Vocês não fazem isso não, né? Não faz. Crente não faz essas coisas. É ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Se você está vivendo meio sem fé, medite mais na palavra de Deus. Aleluia, a palavra de Deus vai te levar a viver uma vida de transformação. Muitas vezes ninguém vê essa transformação, mas essa transformação está acontecendo aí dentro, aonde tem que acontecer, dentro de nós, porque dentro de nós é uma batalha,
e só somos transformados, só vencemos essa batalha se nós tivermos a luz da palavra. Jesus Cristo, Ele é a palavra viva. Aleluia. Jesus Cristo, Ele deu esse ensinamento para os discípulos. Talvez ali os discípulos tomaram um choque da realidade, porque eles achavam que eles eram os maiores, achavam que Jesus ia lá conquistar Roma e eles seriam ali sentar no trono e fazer acontecer. Mas Jesus disse: não, vocês são algo maior. Se vocês entenderem o meu reino, vocês vão julgar as nações. Se você entender o meu reino, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. As obras maiores que eu fiz, vocês farão. E eles fizeram. A obra de Jesus Cristo, que era o anunciar o Evangelho, chegou ali só a proximidades de Jerusalém. Mas a obra dos discípulos alcançaram nações. E nós estamos aqui nessa noite porque foi fruto do entendimento desse reino. E você faz parte desse reino. Você é o que anuncia o reino de Deus. Eu estava lendo a história de Spurgeon, Charles Spurgeon. Ele diz uma palavra: que todo cristão é um missionário ou impostor. Todos nós devemos anunciar o reino. Se nós não anunciamos, se nós não estamos vivendo o reino de Deus, por palavras, ou por ato, ou por ação, estamos sendo apenas um impostor. Mas que a palavra de Deus nessa noite possa nos moldar, que nós possamos ser moldados pela palavra de Deus. Aleluia, que essa palavra de Deus possa entrar em nossas vidas, que nós possamos: Senhor, me ensina a meditar na palavra, Senhor, me ensina a viver conforme a tua palavra, porque eu sei, Senhor, que ela é alimento para a minha vida. Quando nós tomamos essa atitude de querer meditar na sua palavra: conheceis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade absoluta, a palavra de Deus revelada para nós. Aleluia. Ficamos de pé em nome do Senhor. Não quero tomar muito tempo nesta noite. Que você possa nesse momento fechar os seus olhos. Que você possa nessa noite a dizer como Paulo nos ensina, no capítulo de 1 Coríntios, no capítulo 11: examine, pois, o homem a si mesmo. Muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus porque o nosso orgulho tem nos atrapalhado. Muitas vezes o Espírito Santo não nos dá uma maior direção porque o nosso eu tem nos colocado longe, muitas vezes, do plano, do propósito que Deus tem para nós. Muitas vezes existe algo que precisa ser quebrantado. Eu não consigo reconciliar com meu parente, com meu familiar, porque o meu orgulho fala mais alto. E muitas vezes Deus está esperando que você se sirva, que você vai lá, converse, que você se entregue, para que o milagre de Deus aconteça. O orgulho muitas vezes não deixa nós vivermos o reino de Deus conforme Ele é, um reino que serve. É muito triste quando nós ouvimos um casamento sendo destruído porque o marido tem um orgulho, a mulher tem outro orgulho e não chegam no consenso porque eu não vou ceder. E casamento é o quê? Um servindo o outro. Nós possamos viver o reino de Deus na terra. E esse reino de Deus é um reino de servir, um reino de se doar. Melhor é dar do que receber. Aleluia. É melhor servir do que ser servido. Nós possamos ser, os que possamos ter um espírito de servir. E precisamos cada vez mais ser limpo pela palavra.
que nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós oramos. Espírito Santo de Deus, que nós não possamos, ó Pai, ser pregnado com as coisas desse mundo. Senhor, talvez, Senhor, eu tenha sido impregnado, Senhor, por circunstâncias deste mundo, Senhor, que eu não tenho percebendo, mas este algo tem me afastado de Ti, Senhor. Senhor, pregnado, Senhor, por circunstâncias, pregnado, Senhor, por fábulas deste mundo, que muitas vezes esfria a minha fé, que muitas vezes, Senhor, esfria, Senhor, meu convívio com o Senhor, mas que nessa noite nós possamos ser limpos, Senhor, lavados, sendo, Senhor, aleluia, tocado, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Ó Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, Senhor, precisamos ser tocados, Senhor. Senhor, não queremos ser religiosos, não queremos, ó Pai, ter aparência, Senhor, mas queremos viver, Senhor, conforme o Teu ensinamento, Senhor, viver, aplicar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ser ouvinte, mas ser praticante, como diz, o Senhor nos ensina ali, Senhor, no Sermão do Monte, aquele que ouve e pratica, é como a casa que foi edificada na rocha. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem ao nosso encontro, Espírito Santo, assim como Jesus Cristo deu esse simbolismo ali, naquele momento, Senhor, de lavar os pés, para a purificação, nos purifica, Senhor, nesta noite. Senhor, que eu possa ser sensível à Sua voz, sensível à Tua palavra, Senhor, que eu não venha, Senhor, a me incomodar, Senhor, com as coisas deste mundo, e achar que é normal, achar que é comum, que isso não tem nada a ver. Senhor, pecado continua sendo pecado, Senhor, circunstâncias, Senhor, que nos afasta de Ti, que é o pecado, Senhor, que nós possamos ser transformados através da Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. E no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.